Olá, bom dia, Deus abençoe a todos. Mais um dia de leitura. Deus abençoe você que está de aniversário, né? Dia especial de hoje. Nós vamos para a leitura hoje do dia 25 de outubro, tá bom? Livro de Jeremias, Velho Testamento, capítulo 48, versículo 1, ao capítulo 49, versículo 22. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Kiriatim, já está tomada. Misgabe está envergonhada e desanimada. A glória de Moabe já não existe mais. Em Esbom tramaram mal contra ela, dizendo: Vinde, exterminemo-la, para que não seja mais nação. Também tu, ó Madmen, serás silenciada. A espada te perseguirá. Voz de clamor de Oronaim, ruína a grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhos fizeram ouvir um clamor. Porque pela subida de Luíte, eles irão com um choro contínuo, porque na descida de Oronaim, os adversários de Moabe ouviram as angústias do grito da destruição. Fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto, porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros também tu serás tomada. E Quemós sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade escapará, e perecerá o vale e destruir-se a campina, porque o Senhor disse: Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em desolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e repousou das suas fezes, e não foi mudada de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão, e despejarão as suas vasilhas, e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemós, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruída e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a calamidade de Moabe, apressa-se muito a sua aflição. Condoei-vos dele todos os que estáis ao seu redor, e todos os que sabeis o seu nome, e dizei: como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce a tua glória e assenta-te em terra seca, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as suas fortalezas. Põe-te no caminho e espia ao morador de Aroer. Pergunta ao que vai fugindo e a que escapou e dize: que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Lamentai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da campina, sobre Olom, sobre Jaza, sobre Mefate, sobre Dibom, sobre Nebo, sobre Bet-Diblataim, sobre Kiriataim, sobre Bet-Gamul, sobre Bet-Meon, sobre Kiriote, e sobre Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Já é cortado o poder de Moabe e é quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e ele também se tornará objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio? Porventura foi achado entre ladrões, para que sempre que fales dele, saltes de alegria? Deixai as cidades e habitai no rochedo, moradores de Moabe, e sedes como a pomba que se aninha nos lados da boca da caverna. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância e da sua vaidade, também da sua altivez e do seu orgulho, de seu orgulhoso coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é
as suas mentiras nada farão. Por isso gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo o Moabe, pelos homens de Kir Eres, lamentarei. Com o choro de Jazer, chorar-te-ei, ó vide de Sibna. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer. Porém, o destruidor caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz cessar os vinhos nos lagares, já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Por causa do grito de Esbom, até Eleale, e até Jaz se ouviu a sua voz, desde Zoar até Oronaim, como o bezerro de 3 anos, porque até as águas de Ninrim se tornarão em assolação. E farei cessar em Moabe, diz o Senhor, quem sacrifica nos altos e queima incenso aos seus deuses. Por isso ressoará como flauta o meu coração por Moabe. Também ressoará com flauta meu coração pelos homens de Kir Eres. Porquanto a abundância que ajuntou se perdeu, porque toda a cabeça será tosqueada e toda a barba será diminuída. Sobre todas as mãos haverá sarjaduras e sobre os lombos sacos. Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe, como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como gritam, como virou Moabe a serviço envergonhado. Assim será Moabe, objeto de escárnio e desmaio para todos os que estão ao redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas fortalezas, e naquele dia serão o coração dos valentes de Moabe como o coração da mulher que está com dores de parto. E Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vêm sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que subir à cova ficará preso no laço. Porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo, diz o Senhor. Os que fugiam, sem força pararam à sombra de Esbom, pois saiu fogo de Esbom, e a labareda do meio de Sion, e devorou o canto de Moabe e o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moabe! Pereceu o povo de Quimós, porque teus filhos ficaram cativos, e as tuas filhas em cativeiro. Mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Moabe, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor, acaso Israel não tem filhos, nem tem herdeiro? Por que, pois, herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir um rabá dos filhos de Amon, o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo. E Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Lamenta, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhos de Rabá, cingi-vos de saco, lamentai e dai voltas pelos velados, porque Malcã irá em cativeiro juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Por que te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo, quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor, Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um diante de si, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso, farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos, acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai-vos, buscai profundezas para habitar ao moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o castiguei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam rabiscos? Se ladrões de noite viessem, não te danificariam quanto lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim.
Porque assim diz o Senhor, eis que os que não estavam condenados a beber do copo totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficará impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bósra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolação perpétua. Ouvi novas vindas do Senhor, que um embaixador é enviado aos gentios para lhe dizer, juntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre os gentios, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, enganou-te e arrogância do teu coração, tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleve o teu ninho como a águia. De lá te derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de desolação. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará, nem filhos de homem. Eis que ele como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é escolhido, que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios, que ele intentou entre os moradores de Temã. Certamente os menores, do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas com eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que ele como águia subirá e voará e estenderá as suas asas contra a Bósra. E o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 22. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, ínces a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura ver antes do inverno. Eúbulo e Prudente, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos se saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Salmo
95, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 96, versículo 13. Vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande, o Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação do deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra, 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei a minha ira, que não entrarão no meu repouso. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei ao seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegrem-se campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Provérbios 26, versículo 9 ao 12. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do tolo. O poderoso que formou todas as coisas paga ao tolo e recompensa ao transgressor. Como o cão torna seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Tem visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um bom dia para todos e que Deus esteja com a sua mão estendida sobre as nossas vidas, porque a mão estendida de Deus é a graça, e a graça do Senhor nos basta. Amém?